Olá, bom dia. É domingo, dia do Senhor, dia 6 de junho, graça e paz. Assim diz a palavra. Certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos do mundo serão abençoados. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até Siquém, num lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam ali. O Senhor apareceu a Abraão e disse: vou dar esta terra aos seus descendentes. E naquele lugar Abraão construiu um altar ao Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido para ele. Algumas pessoas não gostam de mudança, nem gostam de ouvir falar na necessidade de uma mudança, seja ela de endereço, ou mesmo mudar o seu jeito de ser, de pensar, os seus conceitos e o seu jeito de viver. Inclusive, há um ditado que diz em alemão: Ein alten Baum soll man nicht unpflanzen. Uma árvore velha não deve ser transplantada, referindo-se também à mudança, às vezes forçada, de idosos para casa de parentes ou para lares geriátricos. E às vezes as pessoas realmente não se adaptam e morrem pouco tempo depois. Mas será que uma mudança é necessariamente algo ruim? Será que é pior do que ficar? Eu conheço umas pessoas que reiteradamente há anos me falam de problemas do lugar onde moram, ou no lugar onde moram. E eu tenho aconselhado eles a venderem e procurarem um outro lugar. E aí acaba a conversa, não querem nem ouvir falar. Então, paciência, né? É claro que mudar de endereço não é tão simples, pois depois de anos de convívio, os amigos estão ali naquele lugar, outros já partiram, e há um apego aos locais de celebração, como as capelas e aos locais de festejo. Ali viveram essas pessoas bons momentos, contribuíram com a construção, a edificação de igreja, de pavilhão. Ali criaram seus filhos e os seus vínculos, por isso é difícil mudar. Mudar o jeito de ser, pensar e viver, da mesma forma ou às vezes mais difícil ainda. Está tudo muito enraizado nas pessoas e mexe-se, quando se fala em mudanças, mexe-se com a segurança e com as convicções das pessoas. Até mesmo convicções e conceitos errados, né? Preconceitos. Na verdade, isso provoca insegurança, mas mudar também pode ser bom. O nosso texto fala de uma grande mudança na vida de uma família toda, dos que foram e dos que ficaram. Certo dia, um dia qualquer, ou talvez se poderia começar dizendo assim: era uma vez. Abrão, que depois foi chamado Abraão, e Sarai, depois chamada de Sara, ele já com 75 anos, e ela um pouco menos, recebeu uma visita do Senhor, uma ordem: larguem tudo, larguem a casa dos pais, a família, os parentes, amigos, tudo, todo esse contexto da vida de vocês, ele já com 75, como eu disse, e vão para onde? Na verdade, não havia um endereço previsto, era um lugar incerto, que ainda vou lhes mostrar, diz Deus. Imagine, o caminhão de mudança encosta na frente da sua casa, você põe tudo lá dentro e aí você pergunta para o motorista: para onde? E ele diz: vocês vão ficar sabendo quando chegarem. Deus coloca Abraão à prova. Será que ele vai obedecer a uma ordem tão vaga, tão imprecisa? Mas é verdade que esta ordem de Deus vinha fecundada pelas promessas de Deus. Eu os abençoarei, diz o Senhor. Seus descendentes vão formar uma grande nação.
difícil de acreditar, porque eles já idosos, Abrão e Sarai não tinham filhos, estavam esperando. E ainda diz Deus também, você será uma bênção para os outros. Isso é muito bom, mas é bom para os outros. E também diz, todos os povos do mundo serão abençoados por meio de ti. Depois de atravessar o país, levando o que podia, Deus lhe faz mais uma promessa. Ele diz que toda essa terra será dele, dos seus descendentes, que não havia. Mas agora tem um problema, ali havia gente vivendo, os cananeus, que eram considerados um povo muito valente. Naturalmente, Abraão precisou de muita fé e muita confiança em Deus para essa jornada. Era quase que um salto no escuro, quase, porque Deus prometeu que estaria com ele e esteve, cumpriu sua promessa, ou cumpriu todas as suas promessas. E até hoje, a Sagrada Escritura menciona Abraão como um exemplo de fé e confiança, não só nos livros do Antigo Testamento, como mesmo no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, por exemplo. Meus caros irmãos e irmãs, há alguns aspectos a considerar. Se tivermos que mudar, primeiro, podemos ter a certeza de que Deus irá conosco para a terra estranha, seja qual for, e estará conosco. A gente fez essa experiência de sair do Rio Grande do Sul para Rondônia no ano de 1982 sem saber basicamente nada do lugar para onde íamos. Também foi assim muitos anos antes, já quando meus pais saíram de uma terra conhecida no Rio Grande do Sul, né, e foram para o meio da selva lá no oeste de Santa Catarina. É também necessário considerar que se tivermos que mudar, que, como Abraão e Sara, né, nós tenhamos uma missão que Deus tem preparado para nós. Que bom quando a gente muda, a gente pensar assim, Deus tem para mim uma missão naquele lugar para onde eu vou. A missão de ser uma bênção para os outros. Isso torna uma mudança, qualquer que seja, algo maravilhoso. Por exemplo, se alguém precisa mudar para uma casa geriátrica, se ele pensar, serei ali uma bênção para as pessoas, vou ouvir, vou alegrar. Então, esta ida se torna mais fácil. Já pensou? Na mudança pode estar uma bênção, no novo endereço, no novo jeito de ser, de pensar, de agir. Para melhor, claro. No novo pode estar a bênção, porque Deus estará presente. Mudar conceitos, preconceitos, abandonar algumas teimas, desfazer-se de algumas tralhas, toneladas de coisas não resolvidas ou mal resolvidas, pode ser bom. Sem abandonar naturalmente os valores, mas sim abandonando velhas convicções e tradicionalismos frios, mesmo em questão de fé, e caminhar por um caminho um pouco mais afofado pela palavra, pela bênção, fecundado pela presença do Espírito, sem cair no outro extremo do conservadorismo, desse radicalismo doentio que prospera por aí. É possível que o lugar para onde Deus nos mande, no sentido do endereço geográfico, mas também na mudança que nós precisamos fazer, às vezes nas nossas convicções e conceitos, é possível que as terras que nós vamos visitar estejam ocupadas pelos cananeus, ou pelos fantasmas, ou pelos medos, ou pela insegurança. Mas uma coisa é certa, Deus estará ali, já antes de chegarmos e quando chegarmos. E não abandonou Abraão e Sarai, depois Abraão e Sara, nem Agar e nem outros. Assim também, por ter cumprido aquelas promessas, vai cumprir as suas promessas para conosco. E estará conosco e nos abençoará, mesmo na última viagem, na última mudança, porque é para a casa do Pai. Foi para Abraão e Sara uma bênção, e será para você também aquela necessária e proveitosa ou positiva mudança. Pense nisso. E eu quero aqui colocar em oração todas as pessoas que estão ainda se recuperando da Covid,
Também as famílias enlutadas que perderam pessoas recentemente. Temos alguns e algumas pessoas próximos de nós, você também deve ter, que choram a perda de familiares. Que Deus os console, ilumine, abençoe, guarde, restaure, que Ele enxugue lágrimas. Também, eu não tenho o nome, mas o seu Nelson Moore tinha pedido que orássemos pela sua filha, Deus sabe quem é, que se recupera também. É sempre doloroso esse processo de recuperação, ou muitas vezes doloroso, da Covid. Que Deus abençoe e cuide de ti, da tua casa e família nessa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.